convidamos os participantes da mesa Participação Social nas Pesquisas Prospectivas de Segurança e Defesa a ocuparem seus lugares. Damos as boas-vindas à moderadora desta mesa, Jéssica Leite, doutoranda pelo PPG em Peace College Londres. Como vocês estão observando, ela está um pouquinho longe daqui, ela está em Londres, mas vai brilhantemente mediar essa mesa, bem como as apresentadoras, a doutora pelo PPG, Jéssica Germano, a professora doutora Daniele Aires, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a professora da La Salle e mestre pelo PPG, Carolina Lima. Obrigada, Val. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde não, gente. Aqui eu estou de tarde, mas aí é de manhã. Bom dia a todas e todos. É uma alegria e um prazer poder mediar essa mesa. A gente informou para alguns de vocês, né, como que essa mesa aqui tem a cara um pouquinho diferente. A gente vai, nesse primeiro momento, ter as nossas palestrantes trazendo esse olhar da participação social dentro das perspectivas de segurança e defesa, né? Então a gente vai ter um pouquinho da teoria, um pouquinho da prática, um pouquinho também da experiência das nossas pesquisadoras aí, da nossa rede, do nosso projeto Procad. Como já foi comentado na abertura, esse evento foi pensado, né, para a gente trazer questões que a gente tem levantado no nosso projeto prospectivo de segurança e defesa, e essa mesa aqui especialmente está tratando dos nossos pesquisadores, que são quem faz ali a rede acontecer. A gente já rodou um protótipo, a gente convidou o pessoal para de fato ali se colocar como pesquisador e participar das atividades, né, que vão ser esses elementos da nossa rede, e tudo isso fala sobre participação dentro de um contexto de estudo de futuro. Aqui, antes de começar a falar mais sobre esse tema, eu quero agradecer as nossas palestrantes e eu vou apresentar aqui brevemente o currículo delas. Obviamente não vou conseguir falar tudo, mas a gente fez aqui um currículo para quem está na plateia compreender. Bem, a Jéssica Germano é doutora e mestre em Estudos Marítimos pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, graduada com dignidade acadêmica em Defesa e Gestão Estratégica Internacional, UFRJ, e revisora do Boletim de Ocorrente, e tem como área de interesse gestão estratégica, defesa, indústria de defesa, relações internacionais, soberania brasileira, cooperação internacional, geopolítica, energia nuclear, submarinos, desenvolvimento tecnológico, setor portuário, indústria 4.0. A Jéssica esteve com a gente em muitos projetos, veterana no grupo Cenários, e ela mesma vai poder compartilhar um pouco mais da experiência dela para vocês em breve. Binder é doutoranda em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense e doutoranda visitante na Universidade Sueca de Defesa. Ela é mestre também do PPG em Relações Internacionais pelo INEST da UF, bolsista CAPES, consultora de defesa, professora de graduação em RI da Unilassale. A Carol também foi pesquisadora no protótipo, então ela vai trazer o olhar dela também a partir dessa experiência que ela teve. A professora Daniele Aires é professora adjunta no Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC, coordenadora da pós-graduação em RI da UFSC e atualmente presidente da Associação da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABEC. Ela fez estágio pós-doctoral em Ciências Militares na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, é doutora em Ciência Política na Análise Política Internacional da Unicamp, mestre em RI na linha de Estudos de Paz e Segurança na Universidade de Coimbra, bacharel em RI na Universidade de Coimbra, especialista em Estudos da Paz e Segurança pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e em Direitos Humanos e Democracia pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Né? Aqui a gente não consegue falar tudo, mas esse é um pouquinho aí do que vocês já vivenciaram, né? Da onde vocês estão falando. A professora Daniele também esteve com a gente, do nosso protótipo, também vai trazer sobre isso. Então, mais uma vez, obrigada a vocês, palestrantes que estão aí.
E agora, eu vou iniciar aqui a minha fala. A ordem das falas eu tenho na seguinte lógica, né? Eu vou trazer para vocês, de forma sucinta, a parte teórica de participação social no contexto de estudos de futuras de pesquisas prospectivas. E depois, então, a Jéssica traz para a gente o olhar prático dela e a Carol Viadani traz para a gente, então, as percepções, as motivações que envolvem a experiência dela como pesquisadora da rede e também as experiências que ela já possa ter tido no que se refere à participação aí dentro dessa nossa área de defesa, né? E principalmente pensando no futuro. Eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Certinho aí? Consegue ver? Beleza, obrigada. Bem, então vamos lá, né? Um resumo de quem sou eu aqui, né? A pauta é um pouquinho, mas eu só coloquei essa página para vocês entenderem de onde que eu parto. Dentro do direito, sou doutoranda e mestre aqui pelo PEPITREM também. Estou aqui no King's College com uma bolsa de doutorado sanduíche do projeto Perspectiva para Segurança e Defesa, como associada de pesquisa visitante, né, no Departamento de Estudos de Guerra, e eu faço parte do grupo de cenários desde 2018, já passei pelo Planos, agora estou como líder de GT da LSC no PROCAD, nesse nosso projeto PROCAD, e também como pesquisadora em outras frentes, e também ajudei na coordenação aí do nosso propósito clínico, né. E agora, de uma forma bem resumida, eu quis trazer para vocês, primeiro, que são estudos de futuro, né, que é dentro do contexto de estudos de futuro que as pesquisas prospectivas estão. Então, eu coloquei aqui, né, de uma forma objetiva, para a gente começar a conversar, que eu acho que todo mundo tem uma página, a gente pode entender, na minha percepção, os estudos de futuro como uma área de pesquisa que visa construir conhecimento sobre como o futuro pode vir a se configurar, considerando elementos que compõem o ambiente de determinado país, organização, setor, depende do nosso recorte ali de análise, de trabalho. E para vocês, e para quem não está mal acostumado com algumas jargões, com algumas palavras da perspectiva, eu trouxe aqui também a questão das sementes de futuro. Né? Se a gente está falando de sementes de futuro, a gente está falando sobre aqueles sinais do hoje que nos dizem algo sobre o amanhã. E também principalmente em cima deles que a gente faz todo o trabalho pesquisa nessa área. E chegando então, Maria, deixa eu tentar passar, que eu estou querendo passar, está calma nessa hora. Agora foi. Então, dentro desse contexto, existe a pesquisa prospectiva, que aqui eu coloquei dessa forma. É aquela que emprega ferramentas e métodos científicos de forma sistematizada para levantar e tratar dados e informações, de modo a identificar e reportar acontecimentos que podem configurar determinada realidade futura. Determinada realidade futura que depende do nosso recorte, de quem nos demandou, do objeto que a gente está analisando, do tema que a gente está analisando. E é importante, para a gente continuar o nosso diálogo aqui, para entender quando a gente faz esse tipo de pesquisa, a gente pode usar diferentes conjuntos de ferramentas e métodos. E aqui no LSC, no grupo Cenário especificamente, a gente tem muita essa abordagem. Quando a gente vai olhar para o projeto de pesquisa, a gente vai, antes de tudo, considerar quais são as demandas, as limitações que ele tem, né? Então a gente pensar no arranjo de ferramentas que a gente vai usar, né? E formar o nosso processo, formar o nosso método. E a pesquisa pode ser empregada em qualquer área, mas ela pode ser aplicada em qualquer área. Então também, se a gente partir agora, né, do mesmo lugar, eu escrever para vocês uma descrição, uma definição do que seria participação social, né, que a gente está começando a bater ligações e era perspectiva. Aqui eu coloquei, né, bebendo das fontes, que a gente pode ter como práticas, ferramentas e métodos que possibilitam o acesso e diálogo com pessoas de diferentes setores de uma determinada sociedade. Hoje também são determinadas pelas especificidades de cada projeto. Né? Então, quando a gente está falando de gerar participação social, a gente pode estar falando, né, dentro de um projeto, da necessidade de acessar informação, ou da necessidade ou do desejo de empoderar determinado público, de fortalecer relacionamento com stakeholders, quando a gente está falando de uma organização, e a gente também está falando de legitimar processos, criar espaços de diálogo democráticos. E quando a gente fala de participação social, quando a gente busca essa participação social, a gente também vai encontrar diferentes áreas de conhecimento que vão tratar desse tema.
dentre elas políticas públicas, pesquisas participativas, que a gente já faz para estudos de futuro, gestão de projetos, como tem a gestão dos stakeholders aí dentro, e a própria questão de desenvolvimento de produtos e serviços. Tem diversas abordagens de design que vão trazer também pessoas de interesse, muitas vezes de sociedade, dependendo da realidade, para dar ali a sua opinião, para co-criar alguma solução, né? Então, participação social é esse pupurri, que pode ser entendido como esse pupurri aqui de saberes, de questões e de objetivos e finalidades. Tentando fazer essa interseção entre a pesquisa prospectiva e a participação social. Quando a gente fala de uma pesquisa prospectiva, a gente tem que ter acesso a diferentes fontes de dados e informações. Quanto maior é a quantidade de lugares, de pontos que a gente olha, maior a possibilidade de a gente identificar aqueles acontecimentos que são do nosso interesse, de ter os dados, de ter as informações que vão dar a base para a gente fazer o nosso trabalho. E as pessoas, elas são fontes de conhecimento, né? Pode dizer que elas são fontes de conhecimento tático, aquilo que não está no artigo, aquilo que não está no livro. E muitas vezes esse conhecimento também é acessado através da interação. Não é, o Grupo Senado, a gente usa muito de diamante de Popper, que ele vai dividindo ali, né, os diferentes métodos que se relacionam ao tipo de informação que você vai pegar, né, qual é a base da informação que você vai pegar. E ele fala muito sobre a expertise, né, que é esse conhecimento que a pessoa vai ganhar ali com a vivência dela, às vezes ela não precisa nem ter um PhD daquela temática, mas ela trabalha muito tempo numa empresa daquela área, ela certamente tem um conhecimento amplo, né, dentro dela, que vai ter de interesse a pesquisa de alguma forma e vai ajudar a vislumbrar de acontecimentos que podem configurar o futuro. E a gente só consegue essa confiança de estimular. E o Popper também fala da questão da interação, que às vezes as pessoas interagindo, elas também geram um outro tipo de conhecimento, que também de alguma forma está ali dentro delas, das experiências delas, mas uma vez que elas dialogam com o outro, também gera assim, um conhecimento que pode ser de interesse à pesquisa. E então a gente pode ter diferentes tipos de participação se a gente olhar dessa forma, né, de acessar a informação, mas também existem os tipos de estudo de futuro que usam os métodos participativos. Eles já trazem um pouquinho da questão de vamos gerar um espaço de debate democrático. Então tem diversos autores que tratam de futuros participativos e que usam, por exemplo, workshops e tudo mais, tentando uma diversidade ali, em todos esses tipos de diversidade pode ter. Para então, ou gerar aquele conhecimento ou mesmo empoderar aquele público dentro daquele tema que se quer discutir sobre o futuro. E também, quando a gente fala de participação, não só na intensidade de participação, se eu quero só conversar, se eu quero informar, ou se eu quero ter hipocrisia comigo, a gente também está falando dentro do contexto da pesquisa em momentos. Em que momento que eu vou utilizar? Em que momento que eu vou consultar? Eu vou passar um questionário em que momento? Ou eu só quero, ao final, que a pessoa me ajude a refinar, por exemplo, o cenário que eu fiz? Então, quando a gente está falando da participação, pode acontecer diferentes fases. E aí eu chego também aqui na rede que a gente está propondo, está construindo aqui no nosso projeto Procad. A gente, como um espaço ali de monitoramento, a gente pode alimentar tanto uma fase inicial de uma pesquisa prospectiva, quanto uma fase posterior de adaptação. Quando a gente faz estudos de futuro, também existe, dependendo do projeto, do espaço, um momento que vai a todo instante, ou dentro de determinado período, tentar atualizar o conhecimento que foi gerado naquela pesquisa prospectiva. Então, a gente, enquanto rede de monitoramento, está gerando esse insumo que pode, sim, dar base para o início de uma pesquisa, ou pode atualizar. Eu não comentei anteriormente, a rede, ela visa alimentar os cenários de defesa que estão dentro do nosso planejamento estratégico setorial de defesa. Então, a gente também aqui está falando, a gente partiu de um debate, de um projeto para desenvolver um produto, de fato, e existe a participação. E promove a participação, né? Uma vez que a rede seja acolhida pela estrutura pública, a gente inevitavelmente está gerando participação, porque tem sim uma multiplicidade de olhares, né? Uma multiplicidade de backgrounds. E agora, só para fechar aqui a minha fala, eu trago para vocês as questões dos desafios. Quando a gente, enquanto pesquisador, quer ouvir o outro, quer co-criar com o outro, a gente tem muitos desafios. E também a gente pode receber a todas aquelas tantas áreas de conhecimento que eu comentei com vocês, que estão dentro do que é uma participação social. Forma geral, assim, para tentar dividir duas categorias de desafio, quando a gente quer gerar, pode falar que são desafios de seleção e de engajamento. Né? Então, a questão da diversidade de olhares que a gente vai ter também depende das lentes que o próprio pesquisador tem.
Quando a gente fala de diversidade, pode não ser óbvio para muita gente. Diversidade é região, diversidade é idade, e também área de crescimento também é muito importante. É um dos mais importantes. Então, que tipo de pessoas, que tipo de olhares eu vou ter ali? Então, a gente tem que ter esse desafio. Como que eu vou sistematizar a seleção das minhas pessoas para eu, de fato, ter uma diversidade de olhares? E a questão também depois do convite, como que eu vou convidar a pessoa para que ela aceite? Como que eu vou manter ela engajada ali no meu processo? Porque muitas vezes a gente vai demandá-la mais de uma vez quando a gente está fazendo uma pesquisa prospectiva, por exemplo. Então, existem desafios dessa área, né, que até as questões psicológicas e tudo mais, e estão sempre vivas na realidade do pesquisador. Aí, tanto os estudos de futuro, como em outros também, outras áreas também, outras abordagens de pesquisa, que tentam fazer essa cocriação com os stakeholders ou cocriação com pessoas diferentes. Então, essa nossa pergunta, no final eu vou falar da nossa cidade, ela fala muito sobre isso. Como que a gente pode melhorar, né? Essas questões, né? Como que o pesquisador se sente nesse processo, como que a gente pode, então, achar respostas para esses desafios de seleção e engajamento. Essa era a minha grande introdução, mais teórica para vocês. Agora eu vou parar de compartilhar. Eu peço, por favor, que Jéssica Germano compartilhe um pouquinho com a gente das suas experiências no que refere à participação nas pesquisas prospectivas, especificamente de segurança e defesa. Você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Como eu comentei com elas, gente, a ideia dessa mesa aqui de abertura é uma conversa mesmo, né? Eu coloquei esses pontos aqui no slide, porque era uma questão mais teórica, achei para direcionar a nossa conversa. Então agora eu chamo a Jéssica para compartilhar com a gente a sua percepção sobre isso. E agradeço mais uma vez pela presença. Bom dia a todos, eu sou Jéssica Germano. Primeiramente agradeço a Jéssica pela introdução e também por essas questões metodológicas que foram apontadas, e como agradeço pelo convite de estar aqui presente com uma mesa tão destacada como essa de hoje. Inicialmente, destaco que, como a Jéssica pontuou, nós trabalhamos com arranjos metodológicos quando desenvolvemos pesquisas prospectivas aqui na Escola de Guerra Naval. Então, muitos desses arranjos contam com a participação social, ou seja, de peritos, principalmente, específicos em determinadas áreas. E nós temos que pensar muito bem quando vamos montar a organização desses peritos, né? Saber quem são esses peritos, porque nós precisamos de peritos diversos, de áreas diversas também, porque, dando o exemplo da minha área de defesa, as pesquisas que a gente desenvolveu aqui, todas relacionadas à área de defesa. Mas não é por isso que nós não vamos ter peritos que sejam da área da saúde, da área de meio ambiente, da área de economia também, porque são todas questões que puxam para essa área de defesa. Mas, quando nós estamos desenvolvendo esse tipo de projeto, nós temos que ser muito resilientes em relação à frustração do retorno desses peritos. Por quê? A gente, necessariamente, quando vai desenvolver o projeto, a gente tem todo o planejamento, e quando nós enviamos as perguntas para esses peritos, muitas vezes nós não temos uma resposta direta naquele período de tempo que foi definido. Então, muitas das vezes, nós temos que ajustar nossa agenda de pesquisa para conseguir ampliar um pouco mais esse período de tempo para os peritos responderem. Até porque nós temos que levar em consideração que as pessoas que nós consultamos são pessoas que geralmente são almirantes, juízes, delegados, professores, doutores também, pessoas que têm suas próprias pesquisas e têm suas próprias vidas, né? Peritos são pessoas. Então, não necessariamente eles estão prontos para nos responder naquele período de tempo que nós temos. Então, por isso é importante também nós fazermos o acompanhamento desses peritos, né? Ou seja, antes entrar em contato, falar, olha, estamos desenvolvendo uma pesquisa, o nome do senhor foi indicado em função do seu conhecimento na área X, nas próximas semanas estaremos enviando uma pesquisa. Aí, quando enviamos a pesquisa, temos que deixar muito claro os objetivos daquela pesquisa, né? Por mais que estejamos trabalhando com temas que sejam sensíveis ou reservados, a parte que pode ser divulgada, nós temos que informar o objetivo daquela pesquisa, por que ele está sendo demandado, quanto tempo ele vai se dedicar a responder aquela pesquisa, porque às vezes são pessoas bastante ocupadas que não têm tanto tempo disponível para responder a pesquisa. E, inicialmente, quando vem que são demandados, podem imaginar que vão demorar muito tempo ali. Às vezes, são pesquisas Delphi que no máximo de 20 minutos, 30 minutos, eles conseguem finalizar essa pesquisa. Então,
nós temos que ter esse entendimento, né, essa resiliência para entender que essas pessoas não estão disponíveis ao tempo que nós precisamos, e temos que também estar dispostos a fazer ajustes no cronograma para conseguir abranger o máximo possível alcançar o máximo possível desses colaboradores peritos, né, que geralmente não, sempre são pessoas que fazem respondem às pesquisas de forma voluntária. Então não tem como nós cobrarmos essas pessoas para isso, né? Você recebeu um e-mail tal dia, você tem que responder até tal dia, não. É sempre uma participação voluntária e aberta para que eles possam contribuir com seus conhecimentos, e por isso também é importante que vá junto um texto, que nós possamos informar o quanto a participação dele naquela pesquisa é relevante, é importante, como isso vai contribuir para tal área do conhecimento, para tal área de atuação. Então é sempre importante nós informarmos esse tipo de situação, também recompensá-los, né? Por exemplo, dar certificados, informando que perito tal contribuiu com a pesquisa tal. Então, até mesmo quando houver a publicação dessa pesquisa, caso haja um interesse deles aparecerem como pessoas que colaboraram, né? Porque muitas das vezes também essas pesquisas devem ser feitas de forma anônima, né? Então, nós buscamos falar, olha, consultamos peritos da área tal, tal e tal, que atuam em determinadas áreas, mas muitas das vezes esses nomes não são pontuados, né? Mas algumas outras vezes são. Então, isso é algo que tem que ficar bastante claro, né? O perito tem que se sentir confortável para fazer aquela contribuição e aquela colaboração. E nas nossas experiências também pontuar que às vezes nós realizarmos essa pesquisa de forma presencial ou então em forma de uma dinâmica acaba sendo bastante frutífero, até mesmo mais do que de forma online, porque nós conseguimos extrair bastante dos próprios peritos, né? Extrair esse conhecimento em benefício das nossas pesquisas. Então, basicamente é isso, né? Mais uma pequena fala sobre a experiência que eu tive em alguns desses projetos que eu desenvolvi nos últimos anos, e acredito que a minha mesa tenha mais para compartilhar sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Eu vou passando agora as falas e depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o que você compartilhou. Agradeço. Como eu disse para vocês, tem muitos desafios sempre que a gente faz pesquisa e às vezes isso não falar. Então essa mesa é uma oportunidade da gente entender os desafios e as riquezas também, para a gente copiar, né, conhecimento. Então agora, por favor, Carolina Binder, traga para a gente a sua percepção enquanto pesquisadora, enquanto profissional da área de defesa, sobre essa questão de participação. O que motiva, o que atrapalha. Agradeço mais uma vez por topar estar com a gente. Obrigada, Jéssica. Bom dia. Eu sou a Carolina Binder, já fomos aqui todos introduzidas. E, primeiramente, é claro, eu não poderia deixar de agradecer o convite da equipe organizadora aqui dessa jornada, parabenizá-los igualmente pela organização do evento, que sabemos que é sempre um desafio. E um agradecimento e um parabéns especial ao comandante Correia, que, além de encabeçar todo esse projeto, é uma pessoa e um profissional por quem eu tenho grande carinho e admiração. O comandante Correia foi meu professor no mestrado aqui em Estudos Marítimos na casa, né? A GNL é a segunda casa de formação e o comandante Correia foi justamente meu professor na disciplina de cenários, então tem um significado especial estar aqui hoje. Obrigada, comandante. Quando eu fui convidada a participar desse projeto, eu estava na Universidade Sueca de Defesa, estava em Estocolmo. E por conta desse compromisso com o doutorado sanduíche, que a gente chama, né, o intercâmbio durante o doutorado, eu obviamente tinha alguns compromissos acadêmicos e profissionais a serem cumpridos, tinha uma agenda de pesquisa intensa a ser cumprida, e recebi esse convite e pensei, eu não tenho como não participar, apesar da agenda que eu tenho prevista para esse semestre, porque primeiramente, é claro, é um projeto interessantíssimo, é importante para a minha carreira, para a minha formação, mas, como foi dito pela Jéssica Leite, nossa moderadora,
as pessoas também são fontes, né? Então eu me encontrava naquele momento numa oportunidade de aquisição e então transmissão de conhecimento aqui para o nosso país, que era uma oportunidade. Eu estava na Suécia, um país que é pouco explorado, pouco pensado pela perspectiva brasileira. Então trazer a minha percepção como brasileira, como pesquisadora, como civil, em questões de defesa, pareceu muito oportuno, muito pertinente. Então, foi um convite que eu não pensei, não tinha como dizer não, né? Pode passar o slide, por favor. Apesar da nossa fala aqui ser bem breve, nosso tempo é bem breve, eu pus alguns tópicos só para que seja possível acompanhar mais facilmente a lógica da minha fala. Nos foi demandado, então, falar sobre a nossa atuação no projeto, né? Como ela se deu, por que ela é importante. E aí aqui eu elenquei alguns dos muitos tópicos que nós podemos falar sobre isso, né? O primeiro deles, é claro, uma questão de qualificação. Esse é um projeto que nós ensinamos e aprendemos, no sentido de que nós trazemos o nosso conhecimento e aprendemos com o uso dos métodos em cima desse conhecimento e com o conhecimento dos outros pesquisadores que estão conosco. E ele começou, um projeto que começou com um esforço altamente importante da equipe envolvida nele, de padronizar os conhecimentos. Então, por mais que todos nós, de alguma forma, já tenhamos uma formação nos estudos de defesa, nos foi ofertado inicialmente um curso Sementes de Futuro de Defesa, que nós tivemos uma imersão sobre o assunto, todas as ferramentas que são utilizadas, conceitos importantes. Nós sabemos que o conceito é uma questão que dá alguns problemas de entendimento, né? Quando a gente junta pessoas com formações diferentes trabalhando. Então, a qualificação eu acho que seria aqui um primeiro grande tópico de importância que nós tivemos aqui nesse projeto. Em segundo lugar, eu elenquei a atuação como pesquisador. O que eu quero dizer com isso? Pesquisador, pesquisadora. Sabemos que aqui no Brasil a academia ela ainda é majoritariamente ligada à docência. Então muitas pessoas entendem que a carreira acadêmica é dar aula. E pode ser dar aula também, mas não apenas, né? Então a gente sempre fala, por exemplo, da questão do ensino, pesquisa e extensão nas universidades. E por mais que o Brasil não tenha ainda uma forte cultura de institutos de pesquisa, por exemplo, a pesquisa faz parte da carreira acadêmica. Então, atuar nesse projeto foi uma oportunidade de atuação como pesquisador. Então, na teoria e na prática, nós estivemos todos aqui como pesquisadores. Então, acho que isso foi muito importante, né? Ter essa oportunidade de atuar com pesquisa, digamos, stricto sensu, né? A gente entende realmente na ciência como o que é fazer pesquisa, né? Em terceiro lugar, contribuição para métodos nas ciências sociais aplicadas. As ciências sociais aplicadas, elas têm uma reputação, às vezes, negativa de uma teoria excessiva. Então, o que pensar determinados assuntos contribui para a sociedade, afinal? Por que a gente vai financiar essa pesquisa? O que ela traz de utilidade? E a existência de métodos e ferramentas, como nós trabalhamos no projeto, no caso pela perspectiva da prospectiva, né, ferramentas que auxiliem na elaboração e pensamento de cenários, ela faz com que as ciências sociais se aproximem de uma sistematização. Não vou usar a palavra quantificar, porque não é isso, mas é uma tentativa de sistematizar, de facilitar o entendimento, a contribuição das ciências sociais aplicadas. E a gente fez isso na prática, então acho não tenho certeza, né, que essa também é uma enorme contribuição do projeto, não apenas para a área de defesa, mas para as ciências sociais como um todo. Execução do modelo hélice triplo. Imagino que a maioria aqui saiba, mas de qualquer forma vamos brevemente definir aqui. O modelo hélice triplo é um modelo em que a gente tem uma integração entre o governo, o meio acadêmico, a gente tem ensino e pesquisa, e a indústria, as empresas, né? Setor produtivo, digamos assim. E esse é um modelo que ainda é pouco executado no Brasil, perto do seu potencial. Então,
Então, quando a gente tem um projeto como esse, que foi demandado e é gerido pelo Ministério da Defesa, Escola de Guerra Naval, então você vai ter o governo, você tem uma instituição de ensino e pesquisa, e você tem as empresas envolvidas em diversos graus. Então, aqui já foi falado um pouco na fala inicial do dia, dos consultores que participam como respondentes. Na programação dessa jornada, a gente vai ter, por exemplo, o Embrapa, o Firjan, como palestrantes, Receita. Então, em diversos graus, as empresas estão participando e cada vez mais você tem essa aproximação entre a academia e o setor privado para questões prospectivas.